Olá. Olha, Água Viva, da Clarice Lispector, é talvez uma das obras mais radicais da literatura brasileira. E quando eu digo radical, não é no sentido de causar escândalo, não. É no sentido de ser uma experiência mesmo. Esse livro não se apresenta como uma história, um ensaio ou um poema. Ele é, na verdade, um estado de consciência que foi transformado em texto. Para a gente conseguir mergulhar nele, é preciso ir por camadas. E aqui está a chave de tudo. Essa frase resume a experiência inteira. Para entrar em Água Viva, a gente precisa abandonar essa vontade de entender com a cabeça, sabe? E em vez disso, aceitar o convite para habitar, para morar dentro do texto. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é desaprender. Desaprender o que a gente espera de um livro. Água Viva simplesmente desafia todas as convenções. Pode esquecer enredo, personagens definidos ou aquela estrutura de começo, meio e fim. O que acontece do lado de fora, aqui, simplesmente não importa. E quando a gente coloca lado a lado, o contraste fica gritante. Onde a gente esperaria um enredo, o que se encontra é um fluxo. Em vez de vários personagens, tem só uma voz. Aquela linha do tempo bem linear é trocada pelo que ela chama de instante vivo. E os acontecimentos, bom, eles são substituídos por pura vibração. É um abandono completo do compromisso com a narrativa tradicional. E essa é a grande virada de chave. A experiência de leitura muda completamente de foco. Sai do que se conta para ir para o que se sente. É um mergulho total na sensação pura, no pulsar da vida antes mesmo dela ter a chance de virar uma história. Ok, agora vamos um pouco mais fundo. Afinal, quem é essa voz que fala no livro e qual é a obsessão dela? É bem aqui que a gente encontra o verdadeiro coração pulsante dessa obra. A gente sabe que a narradora é uma mulher, mas ela não tem nome, talvez seja uma artista, mas sinceramente isso nem importa tanto. O que é fundamental aqui é que não se trata de um eu psicológico, sabe? Aquele que a gente analisa. É um eu em estado. Ela não se descreve, ela se manifesta. Esse eu muda de forma o tempo todo, se contradiz e, mais importante, aceita a própria incoerência como uma verdade. É uma tentativa de falar a partir de um lugar que vem antes do pensamento organizado. Essa pergunta leva a gente direto para o núcleo, para a matéria-prima que compõe Água Viva. O que é que está no centro de todo esse fluxo? O centro é este, o instante presente. O que a Clarice tenta fazer é escrever o agora. Mas veja bem, não é o agora do relógio, é o agora sensorial, o agora do corpo. Aquele momento que escapa pelos dedos no exato segundo em que a gente tenta dar um nome para ele. Ela sabe que escrever já é perder o instante, mas o livro inteiro é essa tentativa, essa luta para pelo menos conseguir encostar nele. E claro, para capturar uma coisa tão fugaz que escapa o tempo todo, a linguagem comum do dia a dia simplesmente não serve. Por isso a Clarice precisou, na prática, inventar um novo jeito de usar as palavras, transformando a própria escrita em matéria viva. É por isso que o texto parece todo fragmentado, repetitivo, circular. Isso é totalmente intencional. Ela escreve contra a linguagem que a gente usa no automático. A ideia é quebrar esse automatismo, escrever como quem encosta a mão em algo muito quente, com urgência, com surpresa. O objetivo dela é fazer a palavra acontecer ali, na página, e não só explicar as coisas. É por isso que o texto parece que respira, que pulsa e que até tropeça em si mesmo. E essa frase, nossa, ela é a síntese perfeita de todo esse projeto. A palavra deixa de ser só uma ferramenta para descrever o mundo e se torna parte do mundo. Ela se torna física, passa a ter peso, textura. A palavra é corpo. Quando a gente junta todas essas peças, o título do livro se revela uma metáfora perfeita. Por que justo água viva? Para entender, é só pensar no animal. Pensa um pouco nas características de uma água viva de verdade. Ela não tem uma forma fixa, está sempre em pulsação constante, é quase transparente, super difícil de definir. E claro, se a gente tenta tocar, ela queima. É um ser que existe em puro movimento, em pura pulsação. Agora, compara isso com as características do texto. Ele também não se deixa segurar por uma interpretação única. Falta um esqueleto narrativo para sustentar tudo. Ele existe em um movimento contínuo e escapa bem no momento em que a gente acha que entendeu. Ler Água Viva é exatamente isso. É tentar tocar algo que vive, mas que sempre escapa. Então, a pergunta que fica é: se não dá para entender do jeito tradicional, como é que se chega perto desse livro? A resposta muda tudo. A gente precisa de um novo manual de instruções, um guia para de fato conseguir habitar essa obra. E o mais importante, talvez, seja saber o que não fazer. Não leia com pressa. Não tente ficar entendendo ou aplicando uma lógica o tempo todo. E, principalmente, não busque uma história.
Em vez disso, o que a obra pede é uma leitura sensorial, feita com pausas, com releituras de alguns trechos. A chave aqui é deixar o texto ressoar no corpo. O melhor jeito de pensar nele não é como uma estrada que se percorre do começo ao fim, mas como um espaço, um lugar para entrar, sentir alguma coisa e sair. A ideia é abrir em qualquer página, ler um pouquinho e fechar. Deixar que aquela sensação fique. E no final das contas, o resumo definitivo é este. Água Viva é um exercício de presença, uma recusa daquele conforto que a narrativa dá pra gente. O objetivo da Clarice não é contar uma história, mas sim nos transportar para dentro de um estado de ser, um estado de atenção profunda e vibrante à vida. Até a próxima análise.